Diante de tanta injustiça no mundo, às vezes somos tentados a desanimar. Mateus capítulo 13, versículos 31 a 35. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas. E torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Vou abrir a boca em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a fundação do mundo. Essas sublimes palavras, Mateus as aplica a Jesus, que nos apresenta aqui 2 parábolas. A primeira mostra o início quase imperceptível do reino dos céus e sua grandiosidade após a expansão, e sugere, com a imagem dos pássaros, a entrada de muitos no reino. A segunda parábola, a do fermento, é uma variante doméstica da anterior. O reino cresce e se propaga continuamente, com a força da graça divina, ainda que de modo discreto, dentro das realidades humanas. As 2 parábolas vêm iluminar aqueles que, diante de tanta injustiça no mundo, são tentados a desanimar ou desistir. O importante é prosseguir, investindo nossa vida na edificação do reino de Deus. A seu tempo, Ele dará maravilhosos frutos. A nossa vida é assim às vezes, não é? Quando a gente ouve as notícias, lê jornais, lê os nossos aplicativos, as nossas mensagens, tem muita notícia ruim, muita injustiça. Gente presa que não devia, às vezes crimes que não são bem esclarecidos, gente fazendo maldade se dando bem, gente que faz o bem às vezes se dá muito mal, e a gente fica muitas vezes tentado a desanimar. Puxa, esse mundo está perdido mesmo, não é verdade? Sempre em algum momento ou a gente ouviu isso ou até pensou isso. A gente não tem o que fazer, vou desistir, vou desanimar. E Jesus dá uma chacoalhada, diz, não tem que desanimar, porque o reino de Deus ele fica escondido. Ele está que nem o fermento na farinha, a gente não percebe, mas o pão cresce. É como o grão de mostarda muito pequenininho, mas quando cresce, até os pássaros fazem ninhos nos seus ramos. E a vida é assim, às vezes do nada pode brotar muita coisa, e do nada às vezes pode não nascer nada mesmo, mas a gente não pode perder a esperança. Tem gente que superou muitas dificuldades. Vocês, certamente muitos, e quase todos nós já ouvimos falar em algum momento do Nelson Mandela. Se você não leu nada sobre ele, procure dar uma lida. Ou ver algum noticiário, algum documentário, algum filme. Nelson Mandela foi o principal líder político da história da África do Sul e um dos grandes nomes mundiais da luta contra a opressão racial. Ele morreu em 2013. Também conhecido como Madiba, ele lutou durante grande parte de sua vida contra o regime racista e segregacionista do apartheid da África do Sul. Em decorrência dessa luta, foi preso e mantido em cárcere por 27 anos. Olhem bem, 27 anos ele ficou preso.
nascido em uma família da aristocracia nativa da África do Sul, em 1918. Mandela teve uma formação intelectual influenciada tanto pela herança cultural europeia quanto pela africana. A partir da década de 1940, passou a atuar no Congresso Nacional Africano, partido político sul-africano que lutava pelos direitos dos negros no país e contra a política segregacionista do apartheid. Seu partido, então, era o CNA. E depois que saiu da prisão, virou presidente da África do Sul, eleito. 27 anos preso. Sabem o que é isso? Haja paciência, não é mesmo? A gente, às vezes, passa uma semana sem alguma notícia, a gente, puxa, não está acontecendo nada, está difícil a vida, eu precisava ter uma notícia boa. Calma lá, calma lá. Calma que as coisas vão acontecer no seu tempo. Tenha paciência, não perca a fé, não perca a vontade de lutar, o ânimo, não desista, não desanime. Não há mal que dure para sempre. Nós vamos superar as dificuldades. O reino de Deus, como o fermento na farinha, como o grão de mostarda bem pequenininho, ele vai crescer, vai se mostrar, vai aparecer e vai dar os frutos necessários no momento certo, que não é o nosso momento. Não tenha pressa. Vá vivendo a vida com fé e esperança, acreditando que tudo pode ser melhor e tudo será melhor. Sigamos esse exemplo de Mandela. 27 anos de espera no cárcere. E saiu com fé. E se torna o principal líder político da história da África do Sul. Vale a pena ter fé, vale a pena não perder a esperança. Não desanime, olhe para frente. Vamos com fé e coragem. Se você gostou, curta a nossa página do YouTube.